sábado, 2 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Em busca do voto nordestino, principais pré-candidatos à presidência cumprem agenda em Salvador, na festa da independência da Bahia. Brasil perde competitividade no cenário mundial. O país só ganha da África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. Novo estudo global sobre a pandemia aponta o Brasil com um número de vítimas muito acima da média mundial e confirma má gestão da crise sanitária. Após novas denúncias de assédio sexual, cai número 2 da Caixa Econômica Federal. Em entrevista exclusiva, o economista Pércio Arida, um dos criadores do Plano Real, destaca o risco econômico enfrentado pelo país hoje. E a abertura do maior evento de música clássica do continente, o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que volta ao formato presencial. Olá, boa noite. Hoje temos a participação do advogado e consultor João Santana e do clínico geral do Hospital das Clínicas, Arnaldo Lichtenstein. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. 4 dos principais pré-candidatos à presidência da República passaram sábado em Salvador. Eles foram participar das comemorações dos 199 anos da expulsão dos portugueses da Bahia. O 2 de julho é para os baianos, o mesmo que o 7 de setembro é para o restante do Brasil, um dia marcado pela luta de independência do Brasil sob o domínio de Portugal. A data marca a expulsão dos portugueses da Bahia, que aconteceu no fim do período colonial, em 1823. O sangue de brasileiros baianos foi derramado para construir a nação brasileira e a sua independência. E isso a gente tem que rememorar hoje, porque o Brasil está sendo de novo vendido ao estrangeiro. É o evento mais importante para a Bahia, mas hoje, esse ano, simbolicamente, é o dia mais importante do Brasil. Hoje, no período do ano eleitoral, ela tem um olhar, uma data especial, olhando para o futuro. Pouco depois, os 2 pré-candidatos à presidência se encontraram no meio de uma multidão que participava das comemorações de 2 de julho. O pré-candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, também fez uma caminhada pelas ruas de Salvador. Como sempre, o discurso foi recheado de temas ligados aos costumes, com críticas ao aborto e contra a chamada ideologia de gênero e a legalização das drogas. Valorizou a família e disse que é a favor da liberdade das mídias sociais. Depois pediu que os eleitores votem com a razão e não com o coração em 2 de outubro. Tenho dito que quando os bons se dividem ou se unitem, os maus vencem. Esse nosso povo é unido, sabe o que quer e juntos venceremos essa batalha que se aproxima. Falando diretamente a motoristas e motoqueiros que iriam acompanhá-lo em seguida em mais uma motociata, citou a queda de impostos sobre os combustíveis. Teremos o combustível, um dos combustíveis mais baratos do mundo. O líder nas pesquisas também esteve em Salvador. Lula defendeu a Amazônia e uma política social direcionada aos mais pobres. Criticou o orçamento secreto e reforçou a necessidade de se eleger uma grande bancada de esquerda para a Câmara e o Senado. Ao lado da esposa, criticou pautas usadas por Bolsonaro, como das urnas eletrônicas e o incentivo ao ódio, além do assédio moral e sexual que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. Como as mulheres foram vítimas de assédio pelo presidente da Caixa Econômica Federal. É preciso que essa gente seja julgada. E é preciso que essa gente, depois de apurada e julgado, essa gente seja condenada, porque senão a gente não vai construir nunca nenhum novo homem, nenhuma nova mulher. Por isso, nós temos que ser mais duros na apuração e no julgamento dessas pessoas. Boa noite, doutor Arnaldo. Boa noite, Ana. Boa noite, João. Boa noite, Ana. Boa noite, Arnaldo. Boa noite. João, se o orçamento secreto continuar sob o controle do Congresso no ano que vem, a margem de manobra do candidato que vencer as eleições, que é uma das preocupações do ex-presidente Lula, vai ficar muito encurtada? Não tenho dúvida. Agora, há uma reflexão que deve ser feita
não só relativamente ao orçamento secreto, mas toda a prática de emendas parlamentares, que, embora tenha feito PECs, tenha aprovado e o Supremo se calado sobre essa questão, do ponto de vista formal da nossa Constituição de 88, essas emendas são inconstitucionais, porque a Constituição de 88 prevê um outro tipo de formação do orçamento. O poder originário, aqueles deputados que a gente delegou lá atrás para escrever uma Constituinte, falava no plano plurianual, nas defesas das necessidades de planejamento do Executivo e sempre disseram que, é claro, o Legislativo pode emendar o orçamento, mas ele pode emendar o orçamento do ponto de vista horizontal, não vertical. Quer seja, ele pode propor um novo programa para executado dentro das verbas discricionárias, mas o parlamentar não deveria propor a doação de um carro ou de um ônibus 4 rodas para o município de Borá. Por mais meritória que sejam as emendas do deputado, contraria o princípio originário da Constituição. Então, nós perdemos a oportunidade, acho que o Judiciário, nesse particular, foi, assim, no mínimo, um pouco conivente com essa alteração da Constituição e a gente deveria resistir isso, não só o orçamento secreto, mas a forma como o Legislativo opera o orçamento, tomando o lugar do Executivo, não é? E isso contraria o princípio federalista e de equilíbrio entre poderes. Doutor Arnaldo, sobre a PEC Kamikaze, o candidato Ciro Gomes foi duro hoje nas críticas, chamou de estelionato eleitoral gravíssimo e cobrou que o STF torne a medida inconstitucional. Vale questionar também, e o TSE? Porque a PEC Kamikaze jogou a lei eleitoral no lixo e não tem nenhuma palavra da autoridade da Justiça Eleitoral. Veja, quer dizer, a Justiça, como o João falou, quer dizer, não pode se calar. Não pode se calar, mas ela tem que ser instada, né? Quer dizer, ela não pode aparecer como política, mas ela tem que resolver a questão técnica. Então, o que está acontecendo no Brasil em alguns pontos, o Judiciário, o TSE, aparece mais do que deve e em outros pontos se cala quando não deveria calar. Então, está faltando calibrar um pouquinho aí, né? Um estudo global sobre a pandemia quantifica o quanto o Brasil conduziu mal a pandemia da Covid-19. O número de mortes para cada 100 mil habitantes é muito maior que a média do planeta. Um estudo publicado na revista The Lancet colheu dados de infectados, internados e mortos pela Covid entre janeiro de 2020 e novembro de 2021 em todo o mundo. Os números publicados até agora mostram um cenário devastador no Brasil, na comparação com outros países. Enquanto a média global foi de 194 mortos para cada 100 mil habitantes, aqui a pandemia matou 332 pessoas a cada 100 mil habitantes. O Brasil também está acima da média da América do Sul e dos vizinhos Argentina e Chile. Em países como a Nova Zelândia, esse índice é menor que 1. O estudo também mostrou a taxa de infecção para cada 100 habitantes. A média global foi de 49%, já a brasileira foi de 66%. A Nova Zelândia ela enfrentou com essa política de Covid-0, então eles enfrentaram tentando reduzir a transmissão. A gente não fez isso, a gente tentou usar, quando chegaram as vacinas, a gente usou para tentar reduzir o agravamento do caso, mas a gente não conteve a transmissão. Na opinião de quem trabalhou para proteger a população, fornecendo informações confiáveis sobre a doença, os números do estudo deixam claro a demora na compra de vacinas, a distribuição de medicamentos ineficazes e a inação do governo custaram a vida de milhares de brasileiros. O epidemiologista Pedro Alau foi um dos primeiros a denunciar o preço pago pela postura do governo federal diante da pandemia e a traduzir o descaso em números. Mostrou na CPI da Covid que 4 em cada 5 mortes pela doença no país poderiam ser evitadas se o governo federal tivesse feito campanhas de orientação, apoiado o uso de máscaras e o distanciamento social. Isso apareceu no estudo que nós fizemos 2 anos atrás. Isso apareceu nessa publicação recente na revista The Lancet. Isso vai aparecer em qualquer análise que qualquer pesquisador do mundo faça. Ao não seguir a ciência, o Brasil permitiu que milhares de pessoas, nossos familiares, nossos amigos, morressem de uma doença que inevitavelmente tiraria algumas vidas, mas poderia ter matado muito menos se o Brasil não tivesse cometido tantos erros
durante essa pandemia. Reparação é o que busca Paola. A mãe dela é uma das vítimas fatais da doença no país. Dona Italira morreu no começo do ano passado. A filha criou a Associação das Vítimas da Covid, que protocolou queixa-crime na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro. Sem obter resposta, em abril, a Avico entrou com ação no STF contra o governo. Tem pessoas que perderam 2, 3, 4, 5, 6 na família, pessoas que estão em situação de miséria hoje. É uma questão de sobrevivência nossa. Continuar lutando. Então, nosso objetivo central é memória e justiça. É importante lembrar que até agora ninguém foi responsabilizado pelas mortes evitáveis por Covid. Isso, quer dizer, sem dúvida que muita gente não precisaria, entre aspas, ter perdido a vida por ineficiência. Ineficiência administrativa, ineficiência de má-fé, ineficiência de incompetência em vários setores, porque, como falou o Alok, é por falta de confiar na ciência, de acreditar na ciência. Então, precisaria ter tido vacinas mais cedo, precisaria ter propagado máscaras mais cedo, precisaria ter colocado isolamento mais cedo. A questão de Manaus nem se fala dos oxigênios, a previsão. Quer dizer, então foram incompetências misturadas com má-fé e ideologia. Então, isso não pode na saúde. Agora, um detalhe só interessante, quer dizer, eu acho que o pessoal de casa ouve todo dia The Lancet publicando. Hoje em dia, o The Lancet é a revista mais importante do mundo. Passou as rivais, né, durante os últimos anos, talvez por causa de artigos sobre a pandemia mesmo, mas colocando no seu editorial uma questão até política, culpando as pessoas que não seguem protocolos ou a ciência por si só. E nessas o governo Bolsonaro foi muito criticado por essa revista. Agora, a judicialização disso vai ser uma questão muito importante aí preocupante, eu acho, do ponto de vista de indenização, que acho que as famílias podem ter realmente o direito, mas a prova disso vai ser difícil no caso a caso. 40 mil pessoas estão desabrigadas em Alagoas por causa das chuvas que castigam o estado desde ontem. Os transtornos se estendem também a outras cidades do interior nordestino. As cidades que ficam no caminho do rio Mundaú, do Paraíba e de seus afluentes são as mais castigadas em Alagoas. Dá medo de ficar aqui. Ah, meu Deus, está chegando perto dali, ó. Tá vendo aquela outra ponte lá, ó? União dos Palmares também foi muito castigada e está na lista dos 33 municípios em situação de emergência. A enchente forçou os moradores a colocar móveis em caminhões para tentar salvar os pertences. As estradas que dão acesso à capital Maceió também estão intransitáveis em vários pontos. Os próprios motoristas gravaram os locais com problemas. Aqui na Manguaba, na BR aqui na Manguaba, a ponte acaba de cair, viu? Sentido Maceió não está passando nada. E sentido a Novo Lino, no outro lado, está prestes a cair também. Está virando tudo aqui, ó, aqui, ó. Um morador se deu ao trabalho de medir a quantidade de chuva que caiu na cidade dele. Olha aí, galera, 130 milímetros, só de ontem pra cá, tá? Muita chuva aqui em Minador do Negrão, nas Alagoas. O rio Paraíba subiu mais de 2 metros de altura, transbordou e alagou várias cidades como Viçosa. No interior pernambucano, muitos também perderam casas por causa da enxurrada. É água com força, meu filho. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas com risco de alagamentos e deslizamentos em cidades do agreste pernambucano e do litoral de Alagoas e Pernambuco até amanhã deste domingo. As autoridades pediram aos motoristas para evitar pegar a estrada nas regiões afetadas pelas chuvas. Solicito que o pessoal que pretende viajar para sair do estado pela BR-101 aguarde um pouco até que as chuvas baixem e a gente possa voltar à normalidade. A Bienal do Livro está de volta ao formato presencial depois de 4 anos de espera. Milhões de exemplares e centenas de autores esperam pelos visitantes em São Paulo. Um dos eventos mais queridos do calendário cultural de São Paulo está de volta ao formato presencial.
A Bienal do Livro começou neste sábado aqui no pavilhão do Expo Center Norte. São mais de 1.500 horas de programação e cerca de 3 milhões de livros disponíveis ao público. Mas quem vier até aqui também poderá conversar com grandes nomes da literatura nacional e internacional, como Walter Hugo Mãe, Ailton Krenak e Mário Sérgio Cortella. A Bienal do Livro vai até o próximo dia 10 de julho, de segunda a sexta. O horário é das 9 da manhã às 10 da noite. Aos sábados e domingos, o horário de abertura é às 10 da manhã. O valor inteiro do ingresso é de R$ 30. Estudantes pagam meia e, para menores de 12 anos e maiores de 60, a entrada é gratuita. A seguir, Supremo Tribunal Federal pede explicações ao governo federal por cartilha sobre aborto. E ainda, o Brasil na lanterna da competitividade mundial. Estamos no final da fila em ranking com mais de 60 países. Jornal da Cultura volta já. O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, renunciou hoje ao cargo. O anúncio foi feito pelo próprio economista numa rede social, onde publicou uma carta de 7 páginas entregue ao presidente Alberto Fernandes. No texto, que faz um balanço da gestão, Guzmán, de 39 anos, não detalha o motivo da saída. Durante o mandato dele, o país renegociou a dívida com o FMI, mas acumulou uma das inflações mais altas do mundo, 60,7%, entre maio do ano passado e o mesmo mês deste ano. O Brasil caiu no ranking mundial de competitividade. O levantamento avalia a capacidade de crescimento dos países a longo prazo. Esta empresa presta serviços de tecnologia da informação e tem 8 vagas de trabalho abertas sem conseguir contratar. Quando você publica a vaga, vem bastante currículo, né? O problema é que as pessoas não estão preparadas para exercer essas funções. Formar profissionais qualificados é uma das dificuldades que o Brasil enfrenta para se tornar competitivo, segundo o anuário do IMD Competitiveness Center, em parceria com a Fundação Dom Cabral. O estudo avaliou 63 países com relação ao gerenciamento de fatores e competências que possibilitem alcançar o crescimento econômico. O Brasil está na posição 59, entre as nações menos competitivas do mundo, à frente apenas da África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. Sem educação, nós não vamos ter mão de obra qualificada nunca. E é uma coisa que você tem que começar agora, não vai começar... E só vai dar resultado no longo prazo para as novas gerações. A pesquisa destaca resultados negativos causados pela burocracia que afeta as empresas brasileiras. Os entraves atingem, por exemplo, a obtenção de crédito e os investimentos necessários para a ampliação da capacidade produtiva. E isso é um freio à competitividade. Além disso, o estudo analisou a infraestrutura básica, tecnológica, científica, de saúde, meio ambiente e educação. Nesse conjunto, entre os 63 participantes, ficamos na posição 53. Por esse motivo, as oportunidades oferecidas por países desenvolvidos têm atraído talentos brasileiros. Os empresários não estão investindo nesse momento, porque você não sabe o que vai ser do país. Nós estamos com um processo inflacionário, isso está sacrificando muito a todo mundo. Então, isso é um custo grande para as empresas. João, quais fatores que impedem o Brasil de melhorar sua competitividade você considera os mais nocivos para o ambiente de negócios? Olha, primeiro tem uma questão geral para o investidor, que é a segurança jurídica. As regras têm que estar muito claras. Então você precisa, particularmente para aquele investidor em negócios de médio e longo prazo, ele precisa olhar um horizonte de longo prazo. Então, as regras têm que estar claras e ele tem que ter certeza que essas regras não mudarão assim, sem razão objetiva nenhuma. Essa é a primeira questão. A segunda questão, como disse o Cláudio Consider, você não impõe a produtividade, você não conquista a produtividade sem muita luta. Você tem que ter muita luta, que começa, como ele disse, pela educação. Então, a falta de capacitação do brasileiro, e particularmente do jovem brasileiro, desde a sua educação básica, vai refletir nessa falta de competitividade. Porque mesmo você importando, e eu estou falando em produtividade nas questões mais básicas da economia,
mesmo você importando uma tecnologia mais desenvolvida de outro país, que você não desenvolveu aqui, se você não tiver aquele elemento humano que entenda a operação dessa nova tecnologia, você não consegue melhorar a produtividade. E tem um outro fator, terceiro, que eu diria, que é o seguinte: o Estado brasileiro é completamente improdutivo. Então, a produtividade começa também pelo Estado melhorar a sua produtividade e fazer com que as pessoas e a ação do Estado caminhem no sentido de melhorar a produtividade e ter mais efetividade na sua ação. Como você avalia a revogação do teto de gastos, a revogação do teto de gastos e a lei das estatais que continuam na mira dos dois candidatos mais bem posicionados? É outra questão, quer dizer, está na primeira parte, quer dizer, a falta de você verificar que as regras são estáveis e você pode caminhar. Então, primeiro, o Estado, no caso do Brasil, como é um Estado extremamente indisciplinado, não só nesse governo, mas em vários governos, e provoca desequilíbrio fiscal e, portanto, aumento do déficit público, a relação dívida-PIB fica uma relação difícil, o empresário, ele vê num teto fiscal como uma segurança de que o que ele está investindo, de que os números que ele está colocando lá não serão comidos por novos impostos, novas ineficiências do Estado. Então, isso é muito importante para que você tenha investimento, saber que tem uma continuidade orçamentária. E a lei das estatais é relativamente ao investidor nas empresas, que infelizmente ainda o Estado brasileiro teima em ter empresas estatais com papéis na Bolsa, já devia privatizar isso logo para sair desse embrulho. Mas o investidor, ele precisa ter segurança que essas empresas terão governabilidade, respeitarão o investimento e atenderão às demandas do mercado para ele poder investir e saber que ele terá o dinheiro de volta. Importante, esse grande investidor internacional não é um indivíduo, não é uma pessoa, mas são grandes fundos, muitas vezes inclusive fundos de pensão, que aplicam em longo prazo no país. O ministro Edson Fachin, do STF, deu 5 dias para o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério da Saúde se explicarem sobre a edição da cartilha que diz que todo aborto é crime. Edson Fachin é relator de uma ação que pede ao STF para impedir que o governo e decisões judiciais possam restringir o aborto legal a gestações de até 22 semanas. As entidades autoras da ação querem que o Supremo determine a imediata suspensão de uma cartilha do Ministério da Saúde que ignora a lei brasileira e diz que todo procedimento é crime. No Brasil, o aborto é permitido em casos de estupro, risco para a mãe e anencefalia do feto. No seu despacho, o ministro Edson Fachin disse que parece haver no país um padrão de violação sistemática do direito das mulheres em relação à realização de aborto nos casos previstos em lei. Doutor Arnaldo, qual a sua avaliação dessa norma técnica do Ministério da Saúde que prevê que a menina ou a mulher grávida, vítima de estupro, tem que, antes de um hospital, tem que ir a uma delegacia fazer um boletim de ocorrência? Não precisa, né? Isso daí é uma afronta à pessoa que foi vítima. Quer dizer, você veja, abaixo de 14 anos é estupro por definição. Quer dizer, então não vai se ter que fazer um BO, passar o constrangimento, passar por depois. Quer dizer, é uma situação surreal. Quer dizer, a ideia de ter o direito do aborto ultrapassa tudo isso. Quer dizer, então é mais uma tentativa de burlar a lei. Quer dizer, a questão do aborto, quer dizer, voltando a uma questão mais ampla, a questão está sendo abordado de maneira errada, como muitas coisas no país. Quer dizer, você tem, por exemplo, a visão da vida, quando começa a vida, tem religiosa, e entre as religiões varia, a questão médica, a questão legal. Então, se coloca como paixão numa dessas 3 vertentes, não tem discussão. Se alguém vai discutir a visão religiosa versus a legal, não tem discussão, porque é uma questão que não dá para discutir. Eu prefiro discutir aborto como uma questão de saúde pública. Quer dizer, você tem a quantidade de meninas, de mulheres que morrem por o aborto clandestino é imenso, imenso. E, paralelamente a isso, se usa muitas vezes aborto como método anticoncepcional, o que é um absurdo, por falta de acesso à informação e métodos anticoncepcionais. Essa questão, Ana, só para terminar, uma questão mundial. Esse mês passado, nos Estados Unidos, a Suprema Corte revogou uma lei dificultando o aborto, transferindo para os estados a decisão.
E uma das entidades, a entidade maior médica do mundo, o American College of Physicians, que tenho a honra de ser o representante no Brasil, se posicionou a primeira vez que eu vejo de maneira forte, contrária à decisão da Suprema Corte, dizendo que a decisão do aborto tem que ser autonomia do doente e colocando o médico como, na sua relação com o doente, um ponto-chave nessa discussão. Ou seja, a questão começa a ser médica, política, judicial, e aí vai se começar a discutir, porque é multifacetária. O que não pode é intimidar a vítima e confundir o médico. Quer dizer, com isso, o médico que tem o poder de fazer aborto nessas questões, mas espera, cadê o mandado do judicial? Ah, espera, quantos dias de gravidez tem? Quer dizer, isso só põe confusão na ferida. Então, isso é o que não pode. A gente tem que esclarecer e não confundir. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva com o economista Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos criadores do Plano Real. E ainda, terceiro maior exportador de alimentos do mundo, o país vai alavancar a liderança do continente na exportação agrícola. A gente volta já. A América Latina deve se tornar o maior exportador de commodities agrícolas nos próximos 10 anos. O Brasil já tem um papel fundamental nesses resultados. A expectativa é que o Brasil tenha peso decisivo na efetivação da América Latina como o maior exportador global de commodities agrícolas, já que mais da metade dos embarques da região saem daqui. Até 2031, a América Latina deve responder por 61% das exportações globais de soja, 59% de açúcar, 45% de pescado, 43% de milho e 40% de carne bovina. A previsão é que nos próximos 10 anos, a região se torne responsável por 18% do comércio agrícola internacional. Nós temos que ter, basicamente, acordos comerciais que consolidem os mercados que já temos hoje, que abram novos mercados e que permitam a agregação de valor na matéria-prima, para exportarmos mais do que commodity. A título de comparação, o superávit comercial latino-americano deve crescer cerca de 3 vezes mais do que da América do Norte. Do outro lado da cadeia, a China deve continuar sendo o maior importador. Países de baixa e média renda serão responsáveis pela maior parte da demanda adicional de alimentos. O Brasil é o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. Enquanto comemora safras recordes capazes de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, 33 milhões de brasileiros passam fome. A insegurança alimentar é causada pelo foco do mercado na demanda global por commodities e pela alta na inflação, aliada à queda na renda da população, além de deficiências na infraestrutura, logística e tecnologia. Indiscutivelmente, há fome no Brasil. Qual é o papel da agricultura? A agricultura é produzir. O problema de renda, das populações de uma baixa renda, é um problema do Estado, tem que ser resolvido pelo Estado. A única solução mesmo para esse processo é geração de empregos. Investimentos que gerem empregos que garantam uma renda estável. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação defende no relatório um mundo sustentável com segurança alimentar para todos, o que envolve também o incentivo à agricultura familiar e o combate às ilegalidades no campo. Com tecnologia e respeito à biodiversidade, a terra pode oferecer mais no mesmo espaço. A expectativa é que a produtividade da atividade agrícola cresça 14% na próxima década. Existe a percepção que o Brasil é o país que mais pode contribuir para mitigar essa questão da fome no mundo. Não precisa desmatar nada. São pastagens degradadas, solos improdutivos, que serão incorporados na produção agrícola e que vão trazer uma contribuição muito grande para a produção de alimentos para o mundo. João, a produção agrícola voltada para as exportações e a agricultura familiar, que é a responsável por botar a comida na mesa do brasileiro, tem recebido a mesma atenção do governo? Eu diria que são atenções diferentes, mas eu diria até que a grande agricultura de exportação, hoje o governo praticamente tem muita pouca ação sobre ela. São as grandes tradings, as grandes fabricantes de semente, então, que financiam esse grande agricultor.
Acho que na questão da alimentação familiar, da produção familiar, o que o Estado poderia fazer? Induzir a união entre essa produção de alimentos pela produção familiar e uma política clara de segurança alimentar. Isso é que falta no Brasil. E quando a gente fala em segurança alimentar, não é uma questão de país pobre. As maiores políticas de segurança alimentar estão onde? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália. Não é? Esses países, que já são países extremamente desenvolvidos, têm leis muito fortes e ações muito fortes de segurança alimentar. Então, o que o governo precisa fazer não é simplesmente você garantir financiamento a essa agricultura familiar ou garantir a renda desse agricultor. É casar essa ação com uma política de segurança alimentar, porque aí, naturalmente, você terá um mercado e você terá consumo e, portanto, sustentabilidade àquele que produz nessa área. Qual é o papel que cabe ao Brasil na alimentação mundial? Se você pegar em termos de números globais, aqui o Roberto Rodrigues acabou falando, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Não só soja, milho, proteína animal é o maior exportador, o maior produtor. Não é? Então, o papel é muito forte, muito importante do Brasil. E é muito importante para a economia brasileira, para o desenvolvimento. O que a gente precisa, de ações, de estímulo, certo? E de suporte, para que toda essa ação do agronegócio tenham também decorrências, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de uma nova economia como biodinâmica, desenvolvimentos do ponto de vista de internet, de uma coisa tecnológica, que é a nova economia que vem por aí, onde esse agronegócio pode dar muito base. Nós não podemos permitir, já reduziu muito, mas ainda hoje, certo, o agronegócio compra a máquina agrícola da Finlândia. Certo? O desenvolvimento dessa máquina agrícola vem da Finlândia. Tem que ser desenvolvido aqui. Eu acho que é aí que é onde a gente perde. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, revela que os brasileiros não observam os devidos cuidados com a hipertensão. Em 6 anos, a taxa correta de orientação necessária para combater os fatores de risco da doença caiu 6,5%. 69 anos e 5 infartos. Essa é uma parte da história de vida do Carlos, que descobriu ser hipertenso aos 52. A parte atual é mais positiva. Exercícios, alimentação saudável, tentando reduzir o estresse. Tudo para diminuir riscos. Vai comer ali uma linguiça, como modicamente, a minha carne sempre magra, salada. Só que cada vez menos brasileiros estão cuidando bem assim da hipertensão. É o que mostra uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. Segundo o estudo, a parcela do público que recebe orientação correta contra a doença caiu de 25% em 2013 para 18% em 2019. Ou seja, consultas, exames e recomendações médicas sobre hábitos para evitar o mal estão menos comuns entre a população. O que você tem? Uma sobrecarga maior dos profissionais que ficam no atendimento a essas pessoas, e essa sobrecarga limita o tempo dedicado a aquilo que a gente chama de a integralidade do cuidado, ou seja, fornecimento de orientações. As informações foram retiradas da Pesquisa Nacional de Saúde e de dados levantados pelo IBGE com pessoas acima de 18 anos. A pesquisa ainda apontou que a desigualdade brasileira também prejudica o cuidado com a hipertensão. Entre os mais ricos, a taxa de atenção ideal à doença ficou em 33% dos pesquisados. Já para os mais pobres, esse índice não chegou nem aos 10%. Além de ter piorado a condição global, de oferta desse cuidado no Brasil, aumentaram as desigualdades, exacerbaram as desigualdades socioeconômicas na nossa população. Mais conhecida como pressão alta, a doença acontece quando os vasos sanguíneos ficam mais comprimidos do que o ideal. A pressão boa é pressão 12/8. A pressão tem que ficar menor que 14/9. Pressão igual a 14/9 é hipertenso. Infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca são só alguns dos riscos que acometem os hipertensos. Exercícios frequentes e cuidado com o sal são as principais formas de prevenção, mas monitoramento médico também é fundamental. E isso tem que ser feito por um médico com capacidade específica de poder te dar o melhor tratamento e mais adequado para o controle da pressão arterial.
Doutor Arnaldo, pobreza e hipertensão têm andado juntas no Brasil? Pobreza e mau cuidado têm andado juntas. Cuidado não da parte do pobre, a parte do governo e do sistema de saúde. Então, quer dizer, esse preconceito e essa desigualdade na saúde tem importância, sim. Agora, voltando à hipertensão, a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, é diferente de uma dor que o paciente se trata para não ter a dor, ou uma febre, a hipertensão não causa sintomas, na sua imensa maioria das vezes. E você tomar um remédio diariamente, 1, 2 ou até 3 vezes por dia, para o resto da sua vida, muitas vezes, sem sentir nada, precisa que o médico converse. E esse tempo de conversa, como foi colocado, está diminuindo cada vez mais nas consultas médicas. Então, é mais fácil pedir exames do que conversar. Então, isso faz parte de um problema que é imenso e de saúde pública absoluta. Quer dizer, o governo também tem parte nisso, nas políticas de liberação de comidas industrializadas ricas em sal, que fazem aumentar a pressão, a obesidade. Então, quer dizer, você precisa ter médicos bem formados que conversem. Precisa ter pacientes que tenham acesso ao sistema de saúde. Tem que ter o governo que faça as políticas públicas. Ou seja, esse problema simboliza o que temos de pior na programação e no oferecimento de saúde para a população. Por que o número de crianças hipertensas tem crescido tanto? Primeiro, que tem se medido. Tá? Então, quando eu passei na faculdade, quando a gente media pressão de dinossauros, né? Então a gente não media em crianças dinossauros, né? A gente se falava que a medida de pressão tem que ser a partir dos 20 anos, né? Hoje em dia se sabe que sim, criança tem problema, justamente por falta de atividade física, obesidade, ingesta de comidas altamente com sal. Muitas telas. Muitas? Telas. Telas, exatamente. Então, é isso, quer dizer, o problema é universal e tem jeito de resolver. Por exemplo, um exemplo que me veio à cabeça de saúde pública que os Estados Unidos fizeram, porque lá hipertensão e obesidade são epidemias absurdas. Uma medida que o governo fez de não permitir refil sem limites em rede de saúde de fast food, já caiu índices disso. Ou seja, algumas coisas podem ser feitas com uma caneta e isso pode beneficiar muita gente. A entrevista especial deste sábado é com o economista Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos criadores do Plano Real, que acaba de completar 28 anos. Ele fala sobre os acertos do Real e os pontos de atenção do tempo em que vivemos agora. O que você diria que foi, para usar um jargão popular, o pulo do gato que garantiu o sucesso do Plano Real? Acho que há 2 elementos aqui. O primeiro é sempre levar em conta que inflação não é um problema do mercado. A inflação é criada pelos governos, né? Então, a inflação só acaba quando o governo resolve que a inflação precisa terminar. O que o Plano Real fez foram 2 coisas separadas, que eu lembro que vale a pena a gente pensar nisso. Primeiro, tinha uma técnica nova, digamos assim, para combater inflação. Inflação muito elevada, né? A técnica não vale hoje. Hoje tem que usar outra técnica, né? Mas para inflações da ordem de 20%, 25% ao mês, a técnica é diferente. E muito do erro que se fez foi tentar se usar técnicas que valeriam para inflações muito baixas, como a atual, e para cuidar com a inflação que já tinha uma outra dinâmica. Esse, digamos, foi pulo do gato do Plano Real. O outro aspecto é que o Plano Real, embora seja apresentado para a população como um plano para manter a inflação baixa, tinha embutido nele um projeto de modernização do país. Se a gente olhar o que aconteceu nos 8 anos seguintes, foram os anos críticos para a estabilidade do Plano Real, foram uma série de modificações que criaram as bases para o Brasil moderno. Lei de responsabilidade fiscal, tripé macroeconômico, superávit fiscal, as privatizações,
o sistema de agências reguladoras, tudo isso, a proteção à infância, o Enem, a universalização do ensino, tudo isso aconteceu nos anos FHC e dentro do espírito de manutenção do Plano Real. O senhor já fez menção aqui à aprovação de medidas com custo bilionário pelo Congresso e a última delas, o que chamou a atenção, é que a medida foi aprovada praticamente por unanimidade, com apoio inclusive de partidos da oposição, muito provavelmente de olho na eleição. Estamos entrando num período pré-eleitoral. Que nível o senhor diria que se encontra neste momento o debate econômico na campanha? Olha, primeiro, há que se observar o seguinte, a justificativa do governo, que é necessário ajudar os pobres na escalada de preço de combustível, eu compreendo. Só que isso não configura uma calamidade. Calamidade é quando se o Brasil vier a sofrer um terremoto, vier a sofrer um maremoto, vier a sofrer invasão de tropas alienígenas. Bom, eu entendo esse estado de calamidade. Agora, o petróleo e combustível estão aumentando há muito mais de um ano. Então, você chegar agora e falar estamos com calamidade, não é calamidade nenhuma. É simplesmente uma benesse para tentar comprar votos dos eleitores. Se o governo estivesse, de fato, preocupado com os mais pobres, deveria ter feito isso muito tempo lá atrás. Deveria ter proposto isso muito tempo lá atrás. Em março, o senhor teve um encontro com o Aloysio Mercadante, que é o articulador do plano de governo do ex-presidente Lula. Na época, esse encontro repercutiu muito, o senhor parece até... Eu acho que pelo Brasil, eu sempre converso com candidaturas alinhadas no campo democrático. E eu incluo o Lula no campo democrático, decididamente. Né? Então, acho que a primeira prioridade do Brasil é afastar a barbárie, o retrocesso institucional e civilizatório que está sendo o governo Bolsonaro, não? Em todas as dimensões. Essa é a primeira preocupação que eu tenho e que todos os brasileiros deveriam ter. Eu conversei com Dória muito, conversei com a Aloysio Mercadante, conversei com Simone Tebet, converso com a Helena Landau, que é a coordenadora do programa da Simone Tebet e agora, imagino, não tenho certeza, do Tasso Gereissati. E sempre eu tenho dado ideias no sentido de modernizar o Brasil. E vou continuar agindo dessa forma. Se o senhor tivesse a oportunidade, aqui a gente não está falando de nenhum governo em específico, apenas de uma situação hipotética, de ser o próximo ministro da Economia, imagino que no primeiro dia o senhor tivesse que tomar medidas. Que medidas seriam essas de imediato? Não cabe a mim fazer essa discussão. Quem tem que fazer é o próximo governo. As linhas mestras me parecem claras. Né? Nós precisamos de uma reforma administrativa para tornar o Estado mais eficiente. Precisamos de mais abertura para aumentar a competição no Brasil. Precisamos diminuir tarifas para possibilitar a indústria e atividade econômica como um todo importar bens e equipamentos mais baratos. No fundo, novas tecnologias vêm com mais equipamento. Precisamos de um apoio decidido à ciência, sem dúvida. Precisamos reformar a educação básica, usando os bons exemplos que a gente tem, sem dúvida. Precisamos fazer a reforma tributária, que elimine, no mínimo, os impostos de intermediação, tem distorções e perda de funcionalidade enorme na economia, sem dúvida. Eu estou elencando aqui apenas um conjunto de propostas. Claro que cada uma delas tem um detalhamento diferente, como é natural, mas a direção é a direção de retomada das reformas modernizantes. Em instantes, cai o segundo na hierarquia da Caixa Econômica Federal por novas denúncias de assédio sexual. E ainda a abertura do maior evento de música clássica da América Latina, o Festival de Inverno de Campos do Jordão. A gente volta já. O número 2 da Caixa Econômica Federal deixou o cargo depois de ser citado nas denúncias de assédio sexual que derrubaram o ex-presidente da instituição, Pedro Guimarães. O vice-presidente de negócios de Atacado, Celso Leonardo Barbosa, apresentou a carta de renúncia à Caixa. A advogada dele disse que o desligamento foi por orientação jurídica, embora nada conste em seu desfavor. Em nota, a Caixa disse que o Conselho de Administração acatou o pedido de demissão. O nome de Barbosa aparece nas denúncias de uma funcionária que disse ter sido vítima de assédio sexual.
Ele teria colaborado com Pedro Guimarães, que pediu demissão após 5 mulheres relatarem toques íntimos e abordagens inadequadas pelo ex-presidente da Caixa. Para o lugar de Guimarães foi escolhida Daniela Marques, secretária do Ministério da Economia. Ela assume o cargo na próxima terça-feira. O segundo a cair na Caixa após as denúncias de assédio sexual reforça que existia lá uma cultura de assédio. Pelo menos de parte da alta direção, o que nos traz uma deficiência muito grande aí no caso, que é o seguinte: a alta direção da empresa parece que não confiava ou não seguia a determinação da política de governança que a empresa tem. O assédio é uma relação de poder mal resolvida e a pessoa exerce um poder sobre o que tem menos poder, não é? Indevidamente usando a sua força, achando que pode tudo. Isso é previsto em qualquer instituição, qualquer empresa, como proibitivo. Se aconteceu, mesmo que minimamente, o que é? A alta direção não está comprometida com a própria lei que ela advoga e que ela defende. A Caixa vai servir de exemplo para um novo padrão de comportamento no ambiente corporativo, nas empresas? Eu gostaria que sim. Eu gostaria muito que sim, que as pessoas fossem civilizadas, que o mundo civilizatório viesse rapidamente e as pessoas obedecessem isso e entendessem que essa relação de poder é nociva a qualquer ser humano. Mas, infelizmente, o que a gente assiste? A gente assiste a repetição, porque sempre essa questão, quando alguém alcança um determinado poder, acha que pode exercer esse poder além das limitações civilizatórias e de organização. Ele não está comprometido. Então, a questão não é você ter regra, a questão é as pessoas estarem comprometidas com a regra, comprometidas com a conformidade. E, nesse sentido, eu acho que, infelizmente, vai demorar para que isso seja um exemplo e um segmento automático por todos. A sociedade brasileira precisa evoluir muito? Precisa, veja, e não é só na Caixa, né? A gente tem a história de eu posso tudo em várias esferas, começando pelo governo federal, quando a gente vê todo dia é passar os limites da sua função, da sua atribuição, com desrespeito dos que estão em volta. Então, isso significa civilização e já tem regras para isso. Já tem regras e precisam ser punidos quem não faz isso, em todas as esferas. Começou hoje em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo, o maior e mais importante festival de música clássica da América Latina. O tradicional Encontro de Inverno volta ao modo presencial e reúne músicos de renome internacional, além de ser um importante celeiro de novos talentos. O tradicional Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão está na edição de número 52. Serão 84 concertos ao longo dos próximos 29 dias. O melhor é que a maioria dos recitais poderá ser acompanhada de graça pelo público de 5 pontos aqui de Campos do Jordão e também da Sala São Paulo, na capital paulista. Além da programação artística, o festival receberá 142 alunos e, como sempre, os que mais se destacam recebem bolsas para estudar em instituições do exterior. É um prazer poder compartilhar esse momento de abertura do nosso Festival de Inverno com todos vocês. Ter esse festival de volta, de maneira presencial, uma programação extensa que foi cuidada com muito carinho, com muito zelo pelos organizadores, é motivo para nós de esperança de um futuro melhor. A abertura aconteceu há pouco, às 7 da noite, e como de costume, foi feita pela Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A regência foi de Thierry Fischer. O convidado de hoje foi o pianista clássico Jan Liszek. Nós esperamos o retorno à normalidade, muito público, em todos os palcos de Campos do Jordão, lá na Praça do Capivari, aqui no auditório e, sobretudo, música muito boa. Música clássica, música popular, o entrelaçamento entre o popular e o erudito, é isso que trazemos nesse ano de retomada do Festival de Inverno. A íntegra desse concerto de abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão será transmitida no próximo sábado, no programa Clássicos, logo depois do Jornal da Cultura.
Agradecemos a participação do advogado João Santana e do médico Arnaldo Lichtenstein. Muito obrigada, senhores. Boa noite, João. Boa noite, Ana. Boa noite, Arnaldo. Sempre uma honra. Obrigado. E em nosso Boa Noite, deixamos vocês com mais um pedacinho da apresentação de hoje da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo na abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Muito obrigada pela companhia, uma boa noite e um ótimo domingo.